Imagine um garoto nascido nas sombras do abandono, cujas veias carregam o veneno de uma linhagem esquecida, transformando-se no bruxo mais sombrio que o mundo já conheceu. Essa é a história de Tom Marvolo Riddle, uma jornada de origens humilhantes para o ápice do terror, revelada por J.K. Rowling em detalhes que arrepiam a alma. Se você está pronto para mergulhar nas profundezas da ambição desmedida e do poder corrompido, continue assistindo e descubra como um órfão se torna uma lenda temida. Ei, antes de mergulharmos nessa narrativa sombria, compartilhe nos comentários de onde você está assistindo, se acomode confortavelmente no sofá ou na cama e diminua um pouco as luzes para sentir o arrepio dessa história. Vamos começar pelas raízes podres de uma família outrora nobre. No coração de uma vila esquecida, onde o vento carregava lamentos antigos, a casa dos Gaunt erguia-se como um esqueleto de glórias passadas. A família, outrora orgulhosa por sua linhagem direta de Salazar Sonserina, um dos fundadores de Hogwarts, havia afundado em decadência. As paredes da casa, cobertas de mofo, pareciam sussurrar histórias de poder perdido, enquanto as janelas quebradas deixavam o frio invadir o lar como um hóspede indesejado. Era ali, entre relíquias empoeiradas e memórias de grandeza, que Merope Gaunt vivia, uma jovem de olhos fundos e alma esmagada pelo peso do nome que carregava. Merope não era como seu pai. Marvolo, um homem consumido pela arrogância de sua ascendência pura, nem como seu irmão, Morfino, cuja crueldade parecia brotar diretamente da loucura que corroía a família. Ela era frágil, quase invisível, uma sombra que se movia em silêncio para evitar os gritos e as varinhas apontadas em sua direção. Marvolo, com sua barba rala e olhos injetados, proclamava a superioridade dos Gaunt, mesmo enquanto viviam na miséria, sem ouro, sem respeito. Apenas com o orgulho de um sangue que, para ele, valia mais que qualquer riqueza. Morfino, por sua vez, encontrava prazer em atormentar Merope, rindo de sua aparência desleixada e de sua magia hesitante. Mas, no fundo do coração de Merope, havia algo que nenhum dos dois podia controlar. Um desejo ardente, uma chama que queimava em segredo. Do outro lado da vila, em uma mansão reluzente, vivia Tom Riddle, um jovem trouxa cuja beleza era tão evidente quanto sua indiferença. Ele cavalgava pelas ruas de paralelepípedos, com um charme que fazia as garotas da vila suspirarem, alheio ao olhar tímido que o seguia de longe. Merope o observava da janela, escondida atrás de cortinas rasgadas, seu coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. Ele era tudo o que ela não era, livre, confiante, pertencente a um mundo que parecia brilhar. Para Merope, Tom não era apenas um homem. Era a promessa de uma vida diferente, uma fuga da escuridão que a engolia dia após dia. A obsessão de Merope cresceu como uma erva daninha, enraizando-se em cada canto de sua mente. Ela sonhava com ele à noite, imaginando conversas que nunca teria coragem de iniciar. Mas Merope não era tola. Sabia que um homem como Tom jamais olharia para uma garota como ela, com sua pele pálida e suas roupas remendadas. Foi então que, em um momento de desespero, ela recorreu ao único poder que possuía, a magia. Nas profundezas da casa dos Gaunt, entre frascos empoeirados e livros proibidos, Merope encontrou uma receita antiga, uma poção que prometia dobrar o coração de qualquer um. Seus dedos tremiam enquanto misturava ervas e murmurava encantamentos, o medo de ser pega pelo pai ou pelo irmão disputando espaço com a esperança que ardia em seu peito. Certa manhã, quando o sol mal despontava, Merope viu sua chance. Tom passava pela vila, como fazia todos os dias, e ela, com o frasco escondido nas dobras do vestido, o abordou. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, mas os olhos de Tom, vidrados pela magia da poção, encontraram os dela. Pela primeira vez, ele sorriu para Merope, e aquele sorriso era tudo o que ela sempre quis.
Nos dias que se seguiram, Tom, enfeitiçado, tornou-se um estranho para si mesmo. Ele a visitava, falava com ela, ria com ela. Para os moradores da vila, era incompreensível. O que aquele jovem rico via naquela garota estranha de olhos fundos e maneiras tímidas? Mas Merope não se importava com os sussurros. Pela primeira vez, sentia-se viva. O casamento veio rápido, uma união que chocou a vila e enfureceu Marvolo. Ele cuspiu palavras venenosas, chamando Merope de traidora, de indigna do sangue Gaunt, mas ela não se importou. Com Tom ao seu lado, ela acreditava que havia escapado do destino sombrio de sua família. Eles se mudaram para uma casa modesta, longe da vila, onde Merope sonhava com uma vida simples, longe das sombras de sua infância. Mas a poção não era eterna, e o amor que Tom demonstrava não era real. Cada dose que ela lhe dava pesava em sua consciência, como se estivesse roubando algo que não lhe pertencia. Ainda assim, ela continuava, dia após dia, alimentando a ilusão de que poderia ser amada. Os meses passaram e Merope descobriu que carregava uma nova vida dentro de si. A gravidez trouxe uma mistura de alegria e terror. Ela começou a questionar o que fazia, a se perguntar se poderia construir uma família sobre uma mentira. Em um momento de fraqueza, ou talvez de esperança, Merope tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela parou de dar a poção a Tom. Talvez, pensava ela, o amor que ele demonstrava sob o feitiço pudesse ter se tornado real. Talvez ele a quisesse por quem ela era, não pelo que a magia o obrigava a sentir. Mas a verdade era cruel. E quando o efeito da poção se dissipou, Tom olhou para Merope como se a visse pela primeira vez. Seus olhos, antes cheios de um carinho fabricado, agora carregavam desprezo. Ele não gritou, não a acusou. Simplesmente partiu, deixando Merope sozinha em uma casa que parecia grande demais para ela. Grávida, sem dinheiro e sem família, ela sentiu o peso do abandono como uma faca em seu peito. A vila, que antes sussurrava sobre seu casamento, agora ria de sua desgraça. Merope, com o pouco que restava de sua força, decidiu deixar tudo para trás. Ela partiu para Londres, uma cidade cinzenta e hostil, onde ninguém conhecia seu nome ou sua história. Cada passo era uma luta, cada dia uma batalha contra a fome e o frio. Seu corpo, enfraquecido pela dor e pela magia que ela mal conseguia conjurar, parecia ceder a cada instante. Em uma noite gelada, em um beco escuro de Londres, Merope entrou em trabalho de parto. Não havia ninguém para ajudá-la, apenas o som de sua própria respiração ofegante e o eco distante da cidade. Ela foi levada num orfanato por estranhos, pessoas que viam nela apenas mais uma alma perdida. Lá, em um quarto frio e estéril, Merope deu à luz um menino. Com o último suspiro de sua força, ela olhou para o bebê, seus olhos encontrando os dele por um breve momento. Tom, ela murmurou. Tom Marvolo Riddle. Era o nome do homem que ela amara, o nome que ela carregaria até o fim. E então, como uma vela que se apaga, Merope fechou os olhos para sempre, deixando seu filho sozinho no mundo. O bebê, pequeno e frágil, foi deixado aos cuidados do orfanato. Ninguém sabia de onde ele vinha, ninguém conhecia a história de sua mãe ou o peso do sangue que corria em suas veias. Mas havia algo naquele menino, algo que fazia as enfermeiras sentirem um arrepio ao segurá-lo. Seus olhos, mesmo tão jovens, pareciam carregar uma intensidade que não pertencia a uma criança. Ele era um Gaunt, um herdeiro de Sonserina, mas também um Riddle, marcado pelo abandono e pela traição. E assim, em um berço frio, sob o teto de um orfanato, começava a história de um garoto que mudaria o destino do mundo mágico. Os corredores do orfanato Wolves ecoavam com o choro de crianças abandonadas, um som que se misturava ao rangido das portas antigas e ao sussurro do vento que se infiltrava pelas frestas das janelas. Era um lugar esquecido, no coração de uma Londres cinzenta, onde o sol raramente penetrava as nuvens espessas.
Ali, entre paredes descascadas e camas apertadas, o pequeno Tom Marvolo Riddle abriu os olhos para o mundo pela primeira vez. Seu nascimento na véspera de Ano Novo não foi celebrado com fogos ou risos. Em vez disso, foi marcado pelo silêncio opressivo que seguiu a morte de sua mãe. As enfermeiras, mulheres endurecidas pela rotina de cuidar de órfãos indesejados, olhavam para o bebê com uma mistura de pena e desconforto. Ele não chorava como os outros. Seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam observar tudo ao redor, como se já compreendesse a crueldade do destino que o trouxera até ali. A senhora Cole, a diretora do orfanato, uma mulher de meia-idade com óculos grossos e um temperamento prático, registrou o nascimento com eficiência burocrática. Tom Marvolo Riddle, ela escreveu no livro de registros, copiando as palavras murmuradas por Merope em seu último suspiro. Ninguém sabia o significado daqueles nomes. Marvolo, ecoando a loucura de uma família decadente. Riddle, carregando o peso de um pai que fugira como um ladrão na noite. Para a senhora Cole, era apenas mais um órfão, mais uma boca para alimentar em um lugar já sobrecarregado. Mas havia algo no menino que a inquietava. Ele não se agitava por atenção, não estendia os bracinhos para ser pego. Em vez disso, ficava quieto em seu berço, os punhos cerrados como se guardasse segredos que nem mesmo ele compreendia. Os primeiros meses de Tom foram uma rotina monótona de mamadeiras mornas e trocas de fraldas. As enfermeiras o tratavam com o mínimo necessário, passando-o de mão em mão como um fardo. Ele crescia rápido, mais rápido que as outras crianças, seus cabelos escuros despontando em tufos rebeldes sobre a testa pálida. À noite, quando o orfanato mergulhava no escuro, Tom ficava acordado, ouvindo os sons da cidade lá fora. O ronco de motores, o apito de trens distantes, o choro abafado de companheiros de quarto. Era como se uma inquietação inerente o mantivesse vigilante, uma herança invisível de sua mãe, que lutara contra o abandono até o fim. Conforme os anos se arrastavam, o orfanato se tornava o único mundo que Tom conhecia. Aos 2 anos, ele já andava com uma determinação que surpreendia as cuidadoras. Não tropeçava como as outras crianças. Seus passos eram calculados como se cada movimento fosse uma escolha deliberada. As brincadeiras no pátio, sob o céu sempre nublado, não o atraíam. Em vez de correr atrás de bolas ou construir castelos de areia, Tom preferia observar os outros, seus olhos fixos neles, como se estivesse estudando fraquezas. Havia uma frieza nele, uma distância que fazia as enfermeiras sussurrarem pelas costas. Esse menino é estranho, diziam elas, trocando olhares preocupados enquanto o viam manipular brinquedos com uma precisão quase adulta. Um incidente, aos 3 anos, marcou o início de algo mais sombrio. Tom estava no dormitório coletivo, cercado por camas enferrujadas e crianças barulhentas. Billy Stubbs, um garoto mais velho e valentão, decidiu provocá-lo, roubando o único brinquedo que Tom possuía, um ursinho de pelúcia desgastado, deixado por alguma doação anônima. Billy ria, balançando o urso no ar, enquanto os outros assistiam. Tom não chorou, não gritou. Ele apenas olhou para Billy, seus olhos estreitando-se em fendas. No dia seguinte, Billy acordou coberto de vergões vermelhos, como se tivesse sido atacado por abelhas invisíveis. As enfermeiras culparam uma alergia, mas Tom, sentado em sua cama, sorriu pela primeira vez. Um sorriso frio que não chegava aos olhos. Arsat. A senhora, Cole notou esses padrões. Tom não fazia amigos. Em vez disso, colecionava incidentes estranhos. Aos 4 anos, durante uma saída para o parque, um coelho que uma das crianças encontrou morreu subitamente em suas mãos. Ele só o tocou, disse Amy Benson, tremendo ao relembrar. As autoridades do orfanato investigaram, mas nada foi provado. Tom negava tudo com uma calma desconcertante, sua voz infantil carregando uma autoridade que não combinava com sua idade. Eu não fiz nada, ele dizia.
E de alguma forma as pessoas acreditavam, ou pelo menos queriam acreditar. A solidão de Tom era profunda, um abismo que ele cavava a cada dia. Ele passava horas na biblioteca do orfanato, uma sala pequena com livros velhos e empoeirados. Ali, aprendeu a ler sozinho, devorando contos de fadas e histórias de heróis. Mas não se identificava com os príncipes. Eram os vilões que o fascinavam, aqueles que dobravam o mundo à sua vontade. Porque eles perdem? Ele se perguntava, traçando as palavras com dedos pequenos. Aos 5 anos ele já questionava Enkiara Cole sobre sua mãe. Ela me abandonou? Perguntava sem emoção na voz. A diretora, desconfortável, contava a versão editada. Uma mulher pobre, que morreu no parto, mas Tom sentia que havia mais. Uma verdade escondida nas sombras de sua memória. Conforme crescia, manifestações inexplicáveis começaram a ocorrer ao redor dele. Aos 6 anos, durante uma briga com Dennis Bishop, um menino que o empurrou no refeitório, a bandeja de Dennis voou pelo ar sozinha, derramando sopa quente sobre ele. As crianças gritavam de medo, mas Tom permanecia calmo, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Foi o vento, mentiu ele, mas seus olhos brilhavam com um prazer secreto. Essas coincidências se multiplicavam. Lâmpadas que piscavam quando ele se irritava. Portas que se trancavam sozinhas. As enfermeiras atribuíam a acidentes, mas no fundo temiam o menino. Ele tem o diabo no corpo, cochichava uma delas, benzendo-se às escondidas. Tom, por sua vez, começava a perceber seu poder. Ele experimentava em segredo, concentrando-se em objetos pequenos. Uma xícara que se movia sozinha, uma flor que murchava ao seu toque. Era como se uma força antiga pulsasse em suas veias, uma herança de sua mãe que ele não compreendia, mas abraçava. Aos 7 anos, ele roubou um colar de uma das cuidadoras, escondendo-o debaixo do colchão. Quando confrontado, negou com tal convicção que a mulher duvidou de si mesma. Esse controle sobre os outros o excitava. Era melhor que qualquer brinquedo. O orfanato, com suas regras rígidas e punições, se tornava uma prisão para Tom. Ele odiava as refeições coletivas, o uniforme cinza que o tornava igual aos outros. Eu sou diferente, pensava ele, olhando-se no espelho rachado do banheiro. Sua aparência era notável. Alto para a idade, com feições afiladas e uma palidez que o fazia parecer etéreo. As meninas o evitavam, sentindo um calafrio ao seu lado. Os meninos o desafiavam, mas sempre saíam perdendo. Um dia, aos 8 anos, durante uma excursão à praia, Tom levou Amy e Dennis para uma caverna isolada. Vamos explorar, disse ele com um sorriso encantador. Lá dentro, algo aconteceu. Algo que os dois nunca contaram direito. Voltaram tremendo, falando de sombras que se moviam sozinhas e de um medo que os paralisava. Tom, ileso, alegou que eles haviam se perdido, mas a partir dali ninguém mais se aproximava dele. A Sra. Cole, preocupada, considerou mandá-lo para um reformatório. Ele precisa de disciplina, dizia aos visitantes. Mas Tom, ouvindo conversas escondido, planeava sua vingança. Aos 9 anos, ele manipulou os outros órfãos para culparem Billy por um roubo que ele mesmo cometera. Billy foi punido e Tom observava satisfeito. Seu mundo era de controle, de poder sutil que crescia como uma raiz no escuro. Aos 10 anos, Tom já era uma lenda no orfanato. O menino que ninguém queria como amigo, mas que todos temiam. Ele passava noites em claro, sonhando com um lugar onde sua diferença seria celebrada. Eu sou especial, repetia para si mesmo, apertando os punhos. Mal sabia ele que, em breve, um visitante mudaria tudo, revelando o verdadeiro nome de seu poder: magia. E assim, enquanto o orfanato dormia, Tom aguardava. Sua alma marcada pelo nascimento amaldiçoado, pronto para reivindicar um destino que o mundo ainda não imaginava. Enquanto o orfanato Wolves mergulhava na rotina monótona de mais um dia cinzento, Tom Marvolo Riddle, agora com 11 anos,
Observava o mundo ao seu redor com uma curiosidade afiada como uma lâmina. Os anos haviam passado, como páginas viradas em um livro antigo, cada um adicionando camadas à sua personalidade enigmática. Ele não era mais o bebê quieto no berço. Agora, alto e esguio para sua idade, com cabelos negros que caíam sobre a testa em ondas desordenadas, Tom se movia pelos corredores como uma sombra que comandava respeito involuntário. As outras crianças, com suas risadas barulhentas e jogos inocentes, pareciam pertencer a um universo distante do dele. Ele as via como peças em um tabuleiro, úteis apenas quando manipuladas para seu benefício. A vida no orfanato era uma prisão de regras rígidas, refeições insípidas e punições que variavam de palmadas a horas trancadas no porão escuro. Para as outras crianças, era um fardo compartilhado, algo que as unia em sussurros noturnos de sonhos de famílias adotivas. Mas para Tom, era um campo de testes. Ele havia aprendido cedo que o medo era uma ferramenta mais poderosa que a força bruta. Aos 9 anos, ele já orquestrava pequenos incidentes que deixavam os outros órfãos tremendo. Lembrava-se vividamente de uma tarde chuvosa, quando Marta, uma menina de olhos grandes e cabelos loiros, ousou pegar um dos livros que ele considerava seu. Ela o encontrou na biblioteca, folheando páginas amareladas sobre reis e conquistadores. "Posso ler também?" perguntou ela com um sorriso tímido. Tom não respondeu de imediato. Em vez disso, seus olhos se fixaram nos dela, e algo invisível aconteceu. No dia seguinte, Marta acordou gritando, jurando que serpentes rastejavam em sua cama. As enfermeiras encontraram apenas lençóis bagunçados, mas Marta nunca mais se aproximou de Tom. Esses episódios não eram raros. Tom descobria que, ao se concentrar intensamente, coisas estranhas ocorriam. Uma vez, durante o jantar, quando o valentão do grupo, Eric Wally, zombou dele por não ter paz, a colher de Eric dobrou sozinha em sua mão, queimando sua pele como se estivesse em brasa. Eric berrou de dor, e as crianças ao redor se afastaram, olhos arregalados. "Foi um truque", murmurou Eric depois, mas sua voz tremia. Tom, calmamente terminando sua sopa, sentiu um calor satisfatório no peito. O prazer do controle. Ele não compreendia ainda que era magia, mas sabia que era especial, diferente daqueles trouxas comuns que o rodeavam. "Eles são fracos", pensava ele, deitado em sua cama à noite, ouvindo os roncos dos companheiros de quarto. "Eu posso fazer o que quiser com eles, a senhora." Cole, com sua vigilância constante, tentava domar o espírito rebelde de Tom. Ela o chamava para conversas em seu escritório apertado, cheirando a chá velho e papéis mofados. "Você precisa se enturmar, menino", dizia ela, ajustando os óculos. "As famílias não adotam crianças que causam problemas." Tom a olhava com um sorriso educado, mas seus olhos revelavam desdém. Ele não queria uma família, queria poder. Em segredo, ele colecionava itens roubados. Um broche de uma enfermeira, uma moeda de um visitante, um lenço de outra criança, e os escondia debaixo do assoalho solto de seu quarto. Esses troféus eram provas de sua superioridade, lembretes de que ele podia pegar o que quisesse sem ser pego. Uma excursão anual ao campo, aos 10 anos, marcou um ponto de virada em sua crueldade sutil. O grupo de órfãos foi levado a um penhasco à beira-mar, onde o vento salgado chicoteava os rostos e as ondas rugiam lá embaixo. Tom, isolado como sempre, atraiu 2 meninos curiosos, Dennis e Amy, para uma caverna escondida na base do penhasco. "Há tesouros lá dentro", mentiu ele, com uma voz suave que mascarava sua intenção. Dentro da caverna úmida, iluminada apenas por raios de sol filtrados, Tom os confrontou sobre boatos que ouviu. Eles haviam falado mal dele pelas costas. Seus olhos brilharam no escuro, e de repente o ar ficou pesado. Dennis e Amy voltaram ao grupo horas depois, pálidos e mudos, recusando-se a contar o que havia acontecido. "Sombras. Elas nos tocaram", foi tudo que Amy murmurou.
antes de cair em um silêncio que durou semanas. A senhora, Cole investigou, mas Tom, com sua inocência fingida, alegou que eles haviam se perdido brincando. A partir dali, as outras crianças o evitavam como se ele carregasse uma praga. Tom passava horas sozinho no sótão do orfanato, um lugar proibido cheio de caixas empoeiradas e relíquias esquecidas. Ali ele praticava seu poder, como chamava em pensamento, concentrando-se em uma aranha que tecia sua teia. Ele a fazia dançar ao seu comando, as pernas finas se movendo como marionetes. Ou fazia uma vela acender sozinha, a chama tremeluzindo em resposta à sua vontade. Esses experimentos o enchiam de euforia, mas também de uma fome insaciável por mais. Por que eu sou assim? Questionava-se, olhando para o teto rachado. Ele sonhava com respostas, com um mundo onde sua diferença não fosse uma maldição, mas uma coroa. A manipulação se estendia aos adultos também. Uma nova enfermeira, a Skeer Jenkins, chegou ao orfanato com entusiasmo, tentando organizar jogos e histórias. Tom a observava, notando sua fraqueza por elogios. Ele se aproximava com um charme calculado, elogiando sua bondade, e em troca ganhava privilégios. Uma fatia extra de pão, permissão para ficar acordado mais tarde. Mas quando ela o repreendeu por um incidente com outra criança, Tom retaliou. Naquela noite, Jenkins encontrou seu quarto infestado de ratos, guinchando e correndo por toda a parte. Ela gritou por ajuda, e embora ninguém soubesse como os animais entraram, Tom sorria no escuro de seu dormitório. Eles aprendem, pensava ele. Conforme o aniversário de 11 anos se aproximava, Tom sentia uma inquietação crescente. Os incidentes se intensificavam, objetos voavam quando ele se irritava. Vozes ecoavam em sua mente como sussurros ancestrais. Ele começou a questionar sua origem com mais veemência, pressionando a senhora Cole por detalhes sobre sua mãe. Ela era como eu? Eu perguntava, sua voz baixa e intensa. A diretora, desconfortável, desviava o olhar. Sua mãe era pobre, só isso. Mas Tom sentia a mentira no ar, como um cheiro acre. Ele roubou o registro do orfanato uma noite, lendo sobre o nascimento, em uma noite fria, a morte imediata de Merop. Abandonado, murmurou ele, apertando o papel até amassá-lo. A raiva o consumia, alimentando seu poder. Naquela mesma noite, o relógio do salão principal parou de repente, como se o tempo obedecesse à sua fúria. As crianças agora formavam alianças contra ele, mas Tom as dissolvia com facilidade. Ele espalhava rumores, criava divisões, sempre saindo incólume. Billy Stubbs, o mesmo que o provocara anos antes, encontrou seu coelho de estimação enforcado em uma árvore do pátio. Foi o vento, disse Tom quando questionado, ecoando uma mentira antiga. Billy chorou por dias, e o orfanato mergulhou em um silêncio tenso. Tom, no entanto, sentia-se invencível, seu gosto pelo controle se tornando uma adicção. Ele imaginava um futuro onde comandaria não apenas crianças, mas mundos inteiros. Mas nem tudo era poder sem direção. Em momentos de solidão, Tom sentia um vazio, uma pergunta não respondida sobre quem ele realmente era. Ele lia vorazmente, devorando livros sobre história e mitos, procurando ecos de si mesmo em figuras lendárias. Eu sou como eles, concluía, traçando linhas sobre reis que subiam ao poder através da astúcia. Ainda assim faltava algo, uma orientação, um nome para o fogo que queimava dentro dele, enquanto o verão se aproximava, trazendo consigo o calor abafado de Londres. Tom aguardava no orfanato, inconsciente de que uma visita inesperada estava prestes a abrir as portas de um mundo que explicaria tudo. Seus dias de isolamento estavam contados, mas a escuridão em sua alma só começava a se desdobrar, pronta para engolir o que viesse pela frente, enquanto o sol de verão filtrava pelas janelas embaçadas do orfanato Wolves, trazendo um calor abafado que tornava o ar ainda mais pesado. Tom Marvolo Riddle sentava-se em sua cama estreita, folheando um livro surrado sobre antigas lendas.
Seus dedos longos traçavam as ilustrações de magos e feiticeiros, figuras que ecoavam em sua mente como ecos de um passado que ele mal compreendia. O orfanato fervilhava com a agitação habitual. Crianças correndo pelos corredores, o clangor de pratos na cozinha distante, mas Tom permanecia alheio, imerso em seus pensamentos. Ele sentia uma mudança no ar, uma expectativa que não conseguia nomear, como se o destino estivesse prestes a bater à porta. Mal sabia ele que, naquele dia, um homem de barba longa e olhos penetrantes chegaria para desvendar o mistério de sua existência. A senhorita Cole irrompeu no dormitório coletivo, seu rosto corado pelo calor e pela irritação. Tom Riddle, chamou ela, com uma voz que misturava autoridade e um toque de receio. Há um visitante para você, no meu escritório. Agora. Tom ergueu os olhos devagar, fechando o livro com um estalo deliberado. Visitantes eram raros no orfanato, especialmente para ele. Famílias em potencial vinham e iam, escolhendo crianças mais sorridentes, mais normais. Mas algo na expressão da senhora Cole, uma mistura de curiosidade e desconforto, o intrigou. Ele se levantou, alisando o uniforme cinza desgastado, e seguiu-a pelos corredores labirínticos, seus passos ecoando como um prelúdio a algo grandioso. O escritório da senhora Cole era um cubículo apertado, abarrotado de pilhas de papéis amarelados e uma escrivaninha que rangia sob o peso de anos de burocracia. Sentado em uma cadeira desconfortável, estava um homem que parecia saído diretamente das páginas do livro de Tom. Alvo Dumbledore, com sua barba prateada que chegava à cintura, óculos em meia-lua perchados no nariz aquilino e um terno de tweed que parecia deslocado no calor londrino. Seus olhos azuis brilhavam com uma inteligência afiada, como se pudessem ler os segredos mais profundos da alma. A senhora Cole apresentou-o com hesitação. Este é o professor Dumbledore, de uma escola especial. Ele veio falar sobre... sobre você. Tom sentou-se na cadeira oposta, seus olhos fixos em Dumbledore. Havia uma energia no ar, uma faísca invisível que fazia os pelos de sua nuca se eriçarem. Dumbledore sorriu, um sorriso cálido que não chegava completamente aos olhos. Olá, Tom. Eu sou Alvo Dumbledore, professor em Hogwarts, escola de magia e bruxaria. As palavras pairaram no ar como um feitiço. Magia, bruxaria. Tom sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve o rosto impassível. Ele havia suspeitado, em seus experimentos secretos, que seu poder tinha um nome, mas ouvi-lo pronunciado por outro era como uma confirmação de sua superioridade. A senhora Cole, desconfortável, interveio com uma risada nervosa. Magia? Ora, professor, isso é conversa para crianças. Tom é um menino peculiar, mas magia? Ela listou os incidentes. O coelho enforcado, as crianças aterrorizadas na caverna, os objetos que se moviam sozinhos. Dumbledore ouvia com atenção, seus dedos entrelaçados, mas seus olhos nunca deixavam Tom. Sim, senhora. Cole, esses são sinais clássicos de um jovem bruxo. Tom, você sabe do que ela está falando, não é? Tom assentiu devagar, sua voz baixa e controlada. Eu faço coisas acontecerem, coisas que os outros não podem. Ele demonstrou, concentrando-se em um cinzeiro na mesa. O objeto tremeu e se moveu ligeiramente. A senhora Cole engasgou, mas Dumbledore apenas acenou com a cabeça, impressionado, mas cauteloso. O professor explicou tudo com uma paciência que mascarava sua avaliação aguçada. Hogwarts era uma escola para jovens como Tom, onde aprenderiam a controlar sua magia, a usá-la para o bem. Você é um bruxo, Tom. Seu lugar é entre nós. Tom sentiu um fogo acender em seu peito. Finalmente, uma explicação para sua diferença. Um mundo onde ele não seria o estranho, mas o superior. Mas havia mais. Dumbledore perguntou sobre sua família, sobre sua mãe.
Tom repetiu o que sabia. Abandonada, morta no parto. O professor franziu a testa ligeiramente como se soubesse mais, mas não insistiu. Em vez disso, entregou uma carta selada com cera vermelha, o convite oficial para Hogwarts. Enquanto liam os detalhes, a lista de materiais, o trem na estação King's Cross, Tom sentia sua mente girar com possibilidades. Varinhas, caldeirões, livros de feitiços. Ele imaginava-se dominando tudo, superando os outros alunos com sua inteligência inata. Mas Dumbledore o observava com uma intensidade que o inquietava. Magia é uma responsabilidade, Tom. Pode ser usada para grandes coisas. Ou para o mal. Tom sorriu internamente. Responsabilidade? Ele via magia como uma ferramenta para poder, não para limites. Ainda assim, manteve a compostura, respondendo com educação fingida. Eu entendo, professor. Mal posso esperar para aprender. A conversa se estendeu, com Dumbledore testando os limites de Tom. Ele perguntou sobre os incidentes no orfanato, sobre o prazer que Tom sentia ao controlar os outros. Tom negou, é claro, pintando-se como uma vítima de mal-entendidos. Mas Dumbledore não era tolo. Ele via a arrogância por trás da fachada, o orgulho que ecoava linhagens antigas. Você é descendente de uma família antiga, Tom, mas o sangue não define o caráter. Tom absorveu as palavras, mas as distorceu em sua mente. Se ele era de uma linhagem antiga, então era destinado à grandeza, não à mediocridade. Quando a reunião terminou, Dumbledore se levantou, apertando a mão de Tom com firmeza. Vejo você em Hogwarts, Tom. Lembre-se, o poder vem com escolhas. A senhora Cole, aliviada, acompanhou o professor até a porta, murmurando sobre loucuras. Tom, sozinho no escritório por um momento, apertou a carta em suas mãos. Seu coração batia forte, o mundo mágico o chamava, e ele responderia com ambição voraz. Ele imaginava os castelos, as aulas, os segredos que desvendaria, mas no fundo, uma sombra crescia. A certeza de que ele não seria apenas um aluno, mas o melhor, o mais temido. Os dias seguintes foram um turbilhão. Tom recebeu fundos de um fundo para órfãos bruxos, e com a orientação relutante da senhora. Cole comprou seus materiais no Beco Diagonal, um lugar escondido atrás de um pub em Londres, onde o mundo mágico se revelava em toda sua glória caótica. A varinha de teixo com o núcleo de pena de fênix escolheu instantaneamente, uma conexão que o fez sentir invencível. Livros sobre poções, transfiguração, história da magia. Ele devorava as pré-leituras, memorizando feitiços básicos antes mesmo de chegar à escola. Na plataforma 9 3/4, escondida entre as barreiras da estação King's Cross, Tom embarcou no expresso de Hogwarts pela primeira vez. O trem vermelho chacoalhava pelos campos verdes, cheio de alunos tagarelando sobre casas e quadribol. Tom sentava-se sozinho, observando-os com desdém. Eles pareciam tão comuns. Ele conversou brevemente com alguns, usando seu charme para extrair informações sobre as casas, sobre os professores. Sonserina, a casa de Salazar. Sonserina chamava-o. Ambiciosos, astutos, puros sangues, ele sentia que pertencia ali, mesmo sem saber de sua herança. Ao chegar ao castelo de Hogwarts, imponente sob o céu estrelado, Tom sentiu um arrepio de antecipação. O grande salão, com suas mesas longas e o teto encantado refletindo o céu noturno, ecoava com vozes animadas. O chapéu seletor, uma relíquia antiga, foi colocado em sua cabeça. Ah, Tom Riddle, sussurrou o chapéu em sua mente. Inteligente, ambicioso? Sim, Sonserina. A mesa verde e prata aplaudiu, e Tom sentou-se entre eles, seus olhos brilhando. Mas enquanto os pratos se enchiam de comida mágica, ele notava Dumbledore no alto da mesa dos professores, observando-o. Um confronto sutil havia começado. Nos primeiros dias, Tom se adaptou rapidamente. Suas aulas, poções com Slughorn, que o elogiava por sua precisão. Transfiguração com Dumbledore, onde ele brilhava,
mas sentia o escrutínio do professor. Ele formava alianças com alunos de famílias antigas, como Abraxas Malfoy, usando sua inteligência para ganhar respeito. Mas no fundo planejava mais, descobrir sua herança, dominar segredos proibidos. A biblioteca se tornava seu refúgio, onde ele pesquisava sobre linhagens puras, sobre Salazar Sonserina. Enquanto o ano letivo prosseguia, Tom mergulhava mais fundo no mundo mágico, sua ambição crescendo como uma chama incontrolável, pronta para consumir tudo em seu caminho. O castelo de Hogwarts erguia-se como um labirinto de pedra e magia, suas torres apontando para o céu como se desafiassem as estrelas. Para Tom Marvolo Riddle, com apenas 11 anos, mas uma mente afiada como uma lâmina, o lugar era mais que uma escola. Era um reino a ser conquistado. Desde o momento em que o chapéu seletor gritou "Sonserina!", no grande salão, Tom sentiu que havia encontrado seu verdadeiro lar. A mesa verde e prata, repleta de alunos de olhos astutos e vozes sussurrantes, parecia pulsar com uma energia que ele reconhecia como sua. Ele não era mais o órfão indesejado do Wolves. Aqui, ele podia ser algo maior, algo lendário. Os primeiros meses em Hogwarts foram uma revelação. Tom absorvia as aulas com uma voracidade que impressionava até os professores mais exigentes. Em poções, o professor Slughorn, um homem de rosto rechonchudo e olhos brilhantes, rapidamente o marcou como favorito. "Um talento nato esse Riddle", exclamava Slughorn, enquanto Tom misturava ingredientes com uma precisão quase sobrenatural, criando poções que brilhavam com perfeição. Em Transfiguração, sob o olhar vigilante de Dumbledore, Tom executava feitiços complexos com uma facilidade que fazia os colegas cochicharem. Mas ele sentia o peso dos olhos do professor, como se Dumbledore enxergasse além de sua fachada de aluno exemplar, direto para a escuridão que crescia em seu coração. Tom não se contentava em ser apenas brilhante. Ele queria ser excepcional, inigualável. Fora das aulas, ele explorava o castelo, mapeando corredores escondidos e escadas que mudavam de direção. Ele descobriu passagens secretas atrás de tapeçarias e portas que só se abriam com feitiços sussurrados. A biblioteca, com seus milhares de tomos encadernados em couro, tornou-se seu santuário. Enquanto outros alunos jogavam quadribol ou riam nos jardins, Tom passava horas decifrando textos sobre magia antiga, seus dedos manchados de tinta, enquanto anotava feitiços que nem os professores mencionavam. Ele sentia que Hogwarts guardava segredos e ele estava determinado a desvendá-los todos. Entre os Sonserinos, Tom começou a construir sua influência com uma habilidade quase instintiva. Ele identificava rapidamente os alunos mais úteis. Abraxas Malfoy, com sua família rica e conexões poderosas. Rosier, com sua lealdade cega. Lestrange, cuja crueldade rivalizava com a sua própria. Ele os atraía com seu charme, uma máscara de cortesia que escondia sua verdadeira intenção: controle. Vocês já pensaram no que significa ser verdadeiramente grande? Perguntava ele, em conversas sussurradas no salão comunal da Sonserina, sob a luz verde das janelas que refletiam o lago. Seus colegas, fascinados por sua confiança, penduravam-se em suas palavras. Tom não precisava gritar ou ameaçar. Sua voz baixa, quase hipnótica, era suficiente para comandar a atenção. Mas o que realmente consumia Tom era sua herança. Durante uma aula de História da Magia, o professor Binns, um fantasma monótono, mencionou Salazar Sonserina, um dos 4 fundadores de Hogwarts. Tom sentiu um arrepio, como se o nome tivesse sido sussurrado diretamente em sua alma. Sonserina, o defensor da pureza de sangue, o criador da Câmara Secreta. Uma lenda que dizia conter um monstro destinado a purificar a escola de indignos. Tom passou noites na biblioteca, rastreando cada menção à Sonserina, cada pista sobre sua linhagem. Ele descobriu que os Gaunt, uma família quase esquecida, eram seus descendentes diretos.
O nome Marvolo, que ele carregava, ecoava nos registros antigos como um grito do passado. Essa revelação acendeu uma chama em Tom. Ele não era apenas um bruxo, era um herdeiro, um escolhido. Mas o que significava ser herdeiro de Sonserina? Ele precisava de mais respostas. Em uma noite fria, escondido em uma seção restrita da biblioteca, acessada com um feitiço que ele aprendera em segredo, Tom encontrou um tomo empoeirado sobre as lendas de Hogwarts. Ali, leu sobre a Câmara Secreta, um lugar escondido no castelo, acessível apenas ao verdadeiro herdeiro. A ideia o consumia. Se ele pudesse abrir a Câmara, provaria sua supremacia, não apenas para si mesmo, mas para o mundo. Tom começou a buscar pistas. Ele explorava os banheiros do castelo, os porões úmidos, qualquer lugar que pudesse esconder uma entrada. Durante uma dessas buscas, ele descobriu que falava com serpentes. Foi por acaso, enquanto descansava no jardim, e uma cobra rastejou até ele. "Você é como eu", sussurrou Tom sem pensar, e a cobra respondeu, sua voz sibilante ecoando em sua mente. Ele ficou atônito. Ofidioglossia, ele aprendeu mais tarde, era uma habilidade rara, um sinal do sangue de Sonserina. Isso o encheu de orgulho, mas também de segredos. Ele não contava a ninguém, nem mesmo a seus seguidores mais próximos. Enquanto isso, sua influência entre os Sonserinos crescia. Ele formava um círculo fechado, um grupo de alunos que o admiravam e temiam. Eles não eram amigos, eram ferramentas, leais porque viam em Tom algo maior que eles mesmos. Ele os manipulava com facilidade, usando elogios para conquistar sua confiança e pequenos favores para garantir sua lealdade. Quando Avery, um aluno mais velho, questionou sua liderança, Tom organizou um acidente, um feitiço mal calculado durante um duelo no corredor, que deixou Avery com queimaduras por semanas. "Foi um erro", disse Tom, com um sorriso inocente, enquanto os professores o absolviam. Mas o recado estava dado. Ninguém desafiava Tom Riddle. Fora do círculo, Tom mantinha uma fachada impecável. Ele era o aluno modelo, educado com os professores, prestativo com os monitores. Slughorn o convidava para jantares exclusivos, onde apresentava Tom a outros alunos promissores e até a figuras do mundo mágico. "Você irá longe, meu rapaz", dizia Slughorn, brindando com um copo de hidromel. Tom sorria, mas em sua mente ele já planejava ir muito além do que Slughorn poderia imaginar. Ele queria mais que elogios. Queria poder absoluto. À medida que o ano avançava, Tom se aprofundava em sua busca pela Câmara Secreta. Ele passava horas interrogando quadros, fantasmas, até o próprio Barão Sangrento, o espectro da Sonserina. "Onde está a Câmara?" Ora perguntava, sua voz firme, mas o barão apenas ria, um som oco que ecoava pelos corredores. Tom não desistia. Ele começou a testar feitiços em banheiros esquecidos, sussurrando para torneiras e espelhos na esperança de encontrar a entrada. Sua obsessão o isolava ainda mais, mas ele não se importava. A Câmara era sua herança, sua prova de direito. Em uma noite de inverno, enquanto a neve caía lá fora, Tom teve um sonho. Ele viu uma serpente gigante, seus olhos brilhando como rubis, rastejando por túneis escuros sob o castelo. "Você é meu", dizia a serpente, e Tom acordou com o coração disparado. Ele sabia que estava perto. A Câmara não era apenas uma lenda. Era real, e ele a encontraria. Mas o caminho estava cheio de perigos, e Tom começava a perceber que abrir a Câmara exigiria mais que magia. Exigiria um sacrifício. Enquanto isso, Dumbledore continuava a observá-lo. Durante uma aula de transfiguração, quando Tom transformou um pássaro em uma taça de cristal com perfeição, Dumbledore aplaudiu, mas seus olhos carregavam uma advertência. "Talento é uma coisa, Tom. Intenção é outra." Tom inclinou a cabeça, fingindo humildade, mas por dentro ele desprezava o professor. Ele não precisava de lições sobre intenção. Ele precisava de poder,
E Hogwarts era apenas o começo. À medida que o segundo ano se aproximava, Tom sentia o peso de sua herança como uma corrente que o puxava para o destino. Ele não era apenas um aluno, era o herdeiro de Sonserina, e o castelo inteiro logo saberia disso. Mas o que ele faria com esse poder, e a que custo, ainda estava por ser revelado. As tochas de Hogwarts tremeluziam nos corredores de pedra, lançando sombras que dançavam como segredos sussurrados. Tom Marvolo Riddle, agora com 13 anos, movia-se pelo castelo com a confiança de quem conhecia cada canto, cada passagem oculta. Seu segundo ano na escola o transformara. Ele não era mais apenas o aluno brilhante da Sonserina, mas uma figura que inspirava tanto admiração quanto um medo sutil. Seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam enxergar além das máscaras que os outros usavam, e sua voz, sempre calma, carregava um peso que fazia até os mais velhos hesitarem. Mas, por trás da fachada de perfeição, Tom guardava uma obsessão. A Câmara Secreta, a herança de Salazar Sonserina que ele acreditava ser sua por direito. Desde que descobrira sua conexão com os Gaunt e, por extensão, com Sonserina, Tom dedicava cada momento livre à busca pela Câmara. Ele já sabia que era um ofidioglota, um dom raro que confirmava seu sangue ancestral. No silêncio de sua mente, ele conversava com as serpentes que encontrava nos terrenos do castelo, pequenas víboras que rastejavam nos jardins ou se escondiam nos porões. Onde está a Câmara? Perguntava ele, mas as serpentes apenas sibilavam respostas vagas, falando de túneis antigos e de um poder adormecido. Tom não desistia. Ele passava noites na biblioteca, escondido na seção restrita, devorando pergaminhos sobre as lendas de Hogwarts. Cada menção à Câmara alimentava sua determinação, como lenha jogada em uma fogueira. Sua busca o levou a um banheiro esquecido no segundo andar, um lugar evitado pelos alunos por causa de seu estado dilapidado e do cheiro de mofo. Ali, ele notou uma torneira gravada com um símbolo quase imperceptível. Uma serpente entalhada tão sutil que só alguém como ele, procurando por sinais, a perceberia. Tom ficou parado diante dela, seu coração batendo forte. "Abra", sussurrou ele em língua de cobra, sua voz ecoando no banheiro vazio. Um rangido baixo ressoou, e a torneira girou sozinha, revelando uma passagem escura que descia como a garganta de um monstro. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso do que estava prestes a fazer, mas a promessa de poder o puxou para dentro. O túnel era úmido e claustrofóbico, com paredes de pedra cobertas de musgo. Tom avançava com a varinha acesa, a luz fraca revelando marcas antigas nas rochas, runas que ele reconheceu de seus estudos como feitiços de proteção. No fundo do túnel, ele encontrou uma porta maciça, gravada com serpentes entrelaçadas, seus olhos de esmeralda brilhando na escuridão. "Fale comigo, herdeiro de Sonserina", ele disse em ofidioglossia, e a porta se abriu com um gemido, como se o próprio castelo reconhecesse seu direito. Dentro, uma câmara vasta se revelou, suas colunas esculpidas com serpentes gigantescas que pareciam vigiar o espaço. No centro, uma estátua imponente de Salazar Sonserina dominava o ambiente, seu rosto severo olhando para baixo como um juiz. Tom sentiu um arrepio de reverência, mas também de triunfo. Ele havia encontrado a Câmara Secreta. Mas o que vinha a seguir? As lendas falavam de um monstro, um guardião deixado por Sonserina para purificar a escola. Ele se aproximou da estátua, sua varinha firme na mão, e falou novamente: "Desperte." O chão tremeu e a boca da estátua se abriu, liberando um som que fez o ar vibrar. Uma serpente colossal emergiu, seus olhos vermelhos brilhando como brasas, seu corpo escamoso deslizando com uma graça letal. Era um basilisco, uma criatura tão temida que sua mera visão podia matar. Tom, porém, não sentiu medo. Ele sentiu afinidade. "Ah, você é minha", disse ele.
e o basilisco obedeceu, inclinando a cabeça como um cão leal. Nos dias seguintes, Tom planejou com cuidado. A câmara não era apenas uma prova de sua herança, era uma arma. Ele via os alunos nascidos trouxas, os sangues ruins, como uma mancha em Hogwarts, uma escola que, em sua mente, pertencia aos puros sangues como ele. A ideia de usar o basilisco para eliminá-los o excitava, mas ele sabia que precisava ser sutil. Ele começou a liberar a criatura em momentos estratégicos, enviando-a pelos encanamentos do castelo para atacar sem ser visto. O primeiro incidente aconteceu em um corredor deserto, onde uma aluna nascida trouxa, Myrtle Warren, foi encontrada petrificada, seus olhos arregalados de terror. A escola entrou em pânico, rumores de um monstro se espalhando como fogo. Tom, no entanto, permanecia intocável. Ele continuava sendo o aluno modelo, consolando colegas assustados e impressionando professores com sua inteligência. Quando as suspeitas começaram a crescer, ele encontrou um bode expiatório perfeito. Rubio Hagrid, um aluno grandalhão do terceiro ano com uma paixão por criaturas perigosas. Hagrid criava uma aranha gigante, Aragog, em segredo, e Tom usou isso a seu favor. Ele plantou pistas, espalhou rumores e, com um feitiço sutil, garantiu que Hagrid fosse pego com Aragog no momento errado. Foi a aranha, disse Tom aos professores, sua voz cheia de falsa preocupação. Hagrid foi expulso, sua varinha quebrada, e a escola acreditou que o perigo havia passado. Mas Myrtle não havia sido apenas petrificada. Em uma noite fatídica, ela cruzou o caminho do basilisco diretamente, seu olhar encontrando os olhos mortais da criatura. Seu corpo foi encontrado no banheiro do segundo andar, agora conhecido como o lugar onde ela morreria chorando. Tom sentiu uma pontada de satisfação, mas também de cautela. A morte de uma aluna poderia fechar a escola, e ele não estava pronto para abandonar Hogwarts. Ele selou o basilisco de volta na câmara, prometendo a si mesmo que o usaria novamente quando o momento fosse certo. Enquanto isso, sua influência entre os Sonserinos crescia. Seus seguidores, agora chamados de os Cavaleiros de Tom, em segredo, eram leais a ele, atraídos por sua promessa de um futuro onde os puros sangues reinariam. Ele os manipulava com histórias de grandeza, plantando a semente de que o mundo mágico precisava de uma nova ordem, liderada por alguém como ele. Abraxas Malfoy o seguia cegamente, enquanto Lestrange admirava sua audácia. Até Slughorn, que colecionava alunos talentosos como troféus, parecia cego para a escuridão de Tom, elogiando-o em jantares do clube do Slug. Mas nem todos eram enganados. Dumbledore, com seus olhos perscrutadores, continuava a vigiá-lo. Durante uma aula, quando Tom demonstrou um feitiço avançado de defesa, Dumbledore perguntou: "Você já considerou os limites da magia, Tom? Nem tudo que pode ser feito deve ser feito." Tom sorriu, mas por dentro ele desprezava o professor. Limites eram para os fracos. Ele queria ultrapassar todos eles. À noite, Tom voltava à câmara em segredo, conversando com o basilisco, planejando seu próximo movimento. Ele começava a se perguntar sobre o poder além da escola, sobre magias que podiam dobrar a própria morte. Em um livro proibido, ele encontrou menção às Horcruxes, objetos que poderiam conter pedaços da alma, garantindo imortalidade. A ideia o fascinou, mas ele sabia que precisava de mais conhecimento, mais poder. Ele começou a interrogar professores com perguntas disfarçadas de curiosidade acadêmica, buscando pistas sobre magias antigas e proibidas. Enquanto o terceiro ano avançava, Tom se tornava cada vez mais ousado. Ele experimentava feitiços sombrios em segredo, testando os limites de sua varinha. Um aluno que o desafiou em um duelo acabou no hospital com ferimentos inexplicáveis. E Tom, como sempre, saiu ileso, sua reputação intacta. Ele sabia que estava no caminho para algo maior, algo que faria o mundo mágico tremer. Mas a câmara, agora selada, era apenas o começo.
O herdeiro de Sonserina estava apenas começando a mostrar suas presas, e o castelo, sem saber, abrigava um monstro muito mais perigoso que o basilisco. O ar em Hogwarts parecia carregado de segredos, e Tom Marvolo Riddle, agora com 15 anos, movia-se pelo castelo como um predador em seu território. A descoberta da Câmara Secreta no ano anterior havia solidificado sua crença em sua própria grandeza, mas também acendido uma fome que nada parecia saciar. Ele não queria apenas ser o herdeiro de Sonserina. Queria ser eterno, um nome que ecoasse além do tempo, temido e reverenciado por gerações. A ideia de imortalidade, plantada por um trecho empoeirado sobre Horcruxes, tornou-se sua obsessão. Enquanto seus colegas se preocupavam com exames e jogos de quadribol, Tom mergulhava em um mundo de magia proibida, disposto a pagar qualquer preço para dobrar as leis da vida e da morte. A biblioteca de Hogwarts, com seus corredores labirínticos de estantes, era seu refúgio. Ele passava noites na seção restrita, acessada com feitiços furtivos que enganavam os encantamentos de proteção. Sob a luz fraca de sua varinha, ele devorava tomos antigos, escritos em línguas que poucos entendiam. Livros como Os Segredos das Artes Mais Sombrias mencionavam Horcruxes, objetos que abrigavam fragmentos da alma, tornando o Criador imune à morte enquanto o objeto existisse. Mas o processo era vago, envolto em advertências sobre o custo moral. Um ato supremo de maldade, dizia o texto. A divisão da alma exige o assassinato. Tom não se intimidava. Para ele, a morte de outros era apenas um meio para um fim. Ele começou a interrogar professores, disfarçando sua curiosidade como interesse acadêmico. Durante um jantar do clube do Slug, ele abordou o professor Slughorn, cujo amor por hidromel e bajulação o tornava vulnerável. Professor, é possível tornar-se imortal? Perguntou Tom, sua voz suave, os olhos brilhando com falsa inocência. Slughorn, meio embriagado, riu desconfortavelmente, mas respondeu, explicando sobre Horcruxes com uma mistura de fascínio e horror. É magia das trevas, meu rapaz. Dividir a alma é contra a natureza. Tom sorriu, agradecendo educadamente, mas sua mente já traçava planos. Ele precisava de mais do que teoria. Precisava de prática. Tom sabia que criar um Horcrux exigia um sacrifício humano, mas ele não hesitava. Ele já havia causado a morte de Myrtle, ainda que indiretamente, e o peso disso não o incomodava. Pelo contrário, a ideia de usar a morte para alcançar a eternidade o excitava. Ele começou a escolher um objeto para seu primeiro Horcrux, algo digno de sua grandeza. Durante uma de suas explorações no castelo, ele encontrou um diário de couro preto, simples, mas com um ar de mistério. Perfeito, pensou, segurando-o contra a luz. Seria mais que um livro. Seria um pedaço de sua alma. Mas antes de prosseguir, Tom precisava de uma vítima. Ele observava os alunos com um olhar clínico, avaliando quem seria dispensável. Seus seguidores, agora um grupo coeso de sonserinos que o viam como um líder, eram úteis, mas ele não confiava em ninguém o suficiente para compartilhar seu plano. Em vez disso, ele mirou um alvo fora de Hogwarts. Durante as férias de verão, Tom rastreou informações sobre sua família, usando contatos no mundo mágico para localizar os Gaunt. Ele descobriu que sua mãe, Merope, viera de uma vila esquecida, onde seu avô, Marvolo, e seu tio Morfino haviam vivido em miséria. Na vila, Tom encontrou Morfino, um homem sujo e desequilibrado, vivendo em uma cabana que fedia a mofo e magia rançosa. Morfino, ao reconhecer o sobrinho, cuspiu insultos, chamando-o de sangue impuro por causa de seu pai trouxa. Tom, com frieza calculada, usou a varinha para dominá-lo, extraindo informações sobre o passado dos Gaunt. Ele soube do Anel de Marvolo, uma relíquia com a Pedra da Ressurreição, uma das lendárias Relíquias da Morte. A ideia de possuir tal objeto o encheu de ambição. Mas Morfino era um obstáculo,
um lembrete da fraqueza de sua linhagem. Sem hesitar, Tom lançou um feitiço mortal, matando seu tio com uma precisão que não deixava rastros. O corpo caiu, e Tom sentiu a adrenalina pulsar. Não de culpa, mas de poder. Com o morfino morto, Tom usou o assassinato para criar seu primeiro Horcrux. Ele pegou o diário e realizou o ritual, sussurrando encantamentos proibidos enquanto sua alma se partia. A dor foi excruciante, como se uma parte de si fosse arrancada, mas quando terminou, o diário pulsava com uma energia sombria. Ele o escondeu com cuidado, sabendo que agora estava um passo mais perto da imortalidade. Mas um Horcrux não era suficiente. Tom queria mais. Queria dividir sua alma várias vezes, tornando-se invencível. Ele voltou a Hogwarts com um brilho novo nos olhos, uma confiança que beirava a arrogância. Seus professores notavam a mudança, mas poucos ousavam questioná-lo. Slughorn continuava a elogiá-lo, cego para a escuridão que crescia. Dumbledore, no entanto, era diferente. Durante uma aula de transfiguração, quando Tom demonstrou um feitiço avançado que transformava água em fogo, Dumbledore o chamou de lado. Você está indo longe, Tom, mas cuidado com o caminho que escolhe. Tom inclinou a cabeça, fingindo respeito, mas por dentro ele ria. Dumbledore podia suspeitar, mas não tinha provas. Enquanto isso, Tom expandia sua influência. Seus cavaleiros, como ele agora chamava seus seguidores, eram cada vez mais leais. Ele os treinava em segredo, ensinando feitiços que não estavam nos livros didáticos, feitiços que causavam dor ou manipulavam mentes. Nós somos o futuro do mundo mágico, dizia ele, suas palavras acendendo fanatismo nos olhos de Abraxas e Lestrange. Ele falava de um mundo onde os puros sangues reinariam, onde os fracos seriam eliminados. Mas, em segredo, Tom planejava algo maior. Ele não queria apenas liderar, queria ser um deus. Sua busca por Horcruxes continuou. Ele começou a mirar relíquias significativas, objetos que elevassem sua lenda. Durante uma pesquisa, ele soube do Anel de Marvolo, que Morfino mencionara antes de morrer. Tom voltou à vila dos Gaunt, encontrando o anel escondido em uma caixa sob o assoalho. Ele o colocou no dedo, sentindo seu poder pulsar. Mas ele precisava de outra morte para transformá-lo em Horcrux. Dessa vez, ele mirou seu pai, Tom Riddle Sr., o trouxa que abandonara sua mãe. Usando contatos do mundo mágico, ele localizou a mansão dos Riddle, uma casa opulenta na mesma vila onde Merope sofrera. Tom planejou com frieza. Ele visitou a mansão à noite, usando feitiços para apagar suas pegadas. Confrontou seu pai, um homem de meia-idade que não reconheceu o filho. Você destruiu minha mãe, disse Tom, sua voz gélida. Antes que Riddle Sr. pudesse responder, Tom lançou a maldição da morte, apagando a vida do homem que ele culpava por sua miséria. Ele usou o assassinato para encantar o anel, selando outro pedaço de sua alma. Quando as autoridades trouxas encontraram o corpo, culparam Morfino, que Tom incriminara com um feitiço de memória. De volta a Hogwarts, Tom se tornava cada vez mais distante da humanidade. Ele não sentia culpa, apenas um vazio que preenchia com mais poder. Seus experimentos com magia negra se intensificavam, e ele começou a estudar as relíquias da morte, fascinado pela ideia de dominar a morte completamente. Ele sabia que criar mais Horcruxes exigiria mais sacrifícios, mas isso não o detinha. Pelo contrário, ele via cada morte como um degrau para a eternidade. Enquanto o quinto ano avançava, Tom se preparava para deixar Hogwarts, mas não como um aluno comum. Ele estava construindo uma lenda, um nome que faria o mundo tremer. Mas ele sabia que o próximo passo exigiria mais do que feitiços e assassinatos. Exigiria seguidores, um exército. E assim, ele começou a moldar seus cavaleiros, plantando as sementes do que um dia seria conhecido como os Comensais da Morte. Enquanto a sombra de sua ambição crescia, pronta para engolir o mundo mágico. Hogwarts, com seus corredores de pedra e torres que desafiavam o céu,
começava a parecer pequena para Tom Marvell Riddle, agora com 17 anos e no auge de sua juventude. Ele era o aluno mais brilhante da Sonserina, talvez de toda a escola, com uma reputação que ecoava além das muralhas do castelo. Professores o elogiavam, colegas o temiam, e seu círculo de seguidores, agora um grupo coeso que ele moldava com mãos de mestre, via nele a promessa de um futuro glorioso. Mas Tom não se contentava com a admiração de adolescentes ou a aprovação de professores. Ele queria o mundo e, para isso, precisava deixar de ser Tom Riddle. Foi assim que, em segredo, ele adotou um novo nome, um que refletia sua verdadeira ambição: Lord Voldemort. O nome Voldemort nasceu de um anagrama, uma manipulação deliberada das letras de seu nome de nascimento. Era mais que uma mudança de identidade. Era uma declaração de guerra contra sua própria humanidade. Tom desprezava as raízes que o ligavam a um pai trouxa e a uma mãe fraca. Voldemort era puro, intocável, um símbolo de poder que ele sussurrava para si mesmo nas noites escuras enquanto planejava seu destino. Ele começou a usá-lo com seus seguidores mais próximos, os cavaleiros que agora o chamavam de Meu Lorde em encontros clandestinos no salão comunal da Sonserina. O nome carregava um peso que os fazia estremecer, como se pronunciá-lo fosse invocar algo maior que a própria magia. Tom saía de Hogwarts com um plano claro. Ele havia dominado feitiços que poucos ousavam tentar, criado 2 Horcruxes, o Diário e o Anel, e eliminado aqueles que manchavam sua história. Mas a escola era apenas o começo. Ele precisava de seguidores, recursos e, acima de tudo, poder. Após se formar, ele recusou ofertas de emprego no Ministério da Magia, que Slughorn, com seu entusiasmo habitual, insistia que eram perfeitas para ele. Você poderia ser ministro um dia, meu rapaz? Dizia o professor, mas Tom apenas sorria, seus olhos frios. O ministério era um ninho de burocratas. Ele queria governar, não servir. Em vez disso, Tom buscou o submundo do mundo mágico. Ele começou a frequentar o Beco do Traste, um lugar sombrio onde mercadores de magia negra e renegados se reuniam. Ali, com seu charme hipnótico, ele recrutava aliados. Não apenas jovens sonserinos, mas bruxos desiludidos, puros sangues ressentidos com a crescente influência de nascidos trouxas. Ele prometia um mundo onde a magia pura reinaria, onde os fracos seriam eliminados. O mundo mágico está doente, dizia ele, sua voz baixa e magnética, em reuniões secretas em tavernas escuras. Nós somos a cura. Seus seguidores, agora chamados de Comensais da Morte, cresciam em número, atraídos por sua visão e pelo medo que ele inspirava. Tom não dependia apenas de palavras. Ele demonstrava poder. Em uma noite no Beco do Traste, quando um bruxo duvidou de sua autoridade, Tom lançou um feitiço sem varinha, fazendo o homem dobrar-se de dor, seus gritos ecoando na rua deserta. Você questiona o Lord Voldemort? Perguntou ele, sua voz gélida enquanto os outros assistiam paralisados. A notícia se espalhou e o nome Voldemort começou a ser sussurrado com medo, mesmo por aqueles que nunca o haviam encontrado. Ele era uma sombra que crescia, uma promessa de terror que se infiltrava nos corações. Para fortalecer seus Horcruxes, Tom continuava sua busca por relíquias dignas de sua alma. Ele descobriu a existência de objetos lendários ligados aos fundadores de Hogwarts, como o medalhão de Sonserina e a taça de Lufa-Lufa. Ele rastreou o medalhão até Hepzibah Smith, uma colecionadora idosa e rica que Slughorn apresentara em um de seus jantares. Hepzibah, encantada pelo charme de Tom, que agora trabalhava temporariamente na Borgin & Burkes, mostrou-lhe o medalhão e a taça, vangloriando-se de sua coleção. Tom viu neles não apenas história, mas poder. Ele voltou dias depois, com um bule de chá envenenado, matando Hepzibah com uma facilidade que o assustou até mesmo a si próprio.
Ele roubou os objetos, incriminando a elfo doméstico da casa, e usou a morte para criar mais 2 Horcruxes, dividindo sua alma ainda mais. Cada Horcrux o tornava menos humano. Ele sentia isso, um vazio que crescia, como se pedaços de sua essência fossem arrancados. Mas para Tom era um preço pequeno. Ele escondia os Horcruxes com cuidado, o diário em um cofre encantado, o anel em uma ruína protegida por feitiços, o medalhão em uma caverna escondida, guardada por magia negra. A taça ele confiou a uma seguidora leal, Bellatrix Lestrange, cuja devoção fanática o divertia. Ele sabia que, enquanto esses objetos existissem, ele era intocável. Enquanto isso, o mundo mágico começava a sentir sua presença. Desaparecimentos misteriosos, ataques inexplicáveis. A culpa recaía sobre forças sombrias, mas poucos ousavam pronunciar o nome Voldemort. Ele orquestrava cada movimento com precisão, usando seus comensais para espalhar o caos enquanto mantinha sua própria imagem intocada. Para o público, ele era apenas Tom Riddle, o jovem talentoso que trabalhava na Borgin Burkes, sempre educado, sempre impecável. Mas nos bastidores, ele era o Lorde das Trevas, construindo um exército e plantando as sementes de uma guerra. Tom também buscava conhecimento além dos Horcruxes. Ele pesquisava as relíquias da morte, fascinado pela ideia de possuir a varinha das varinhas, a capa da invisibilidade e a pedra da ressurreição. Ele já tinha o anel com a pedra, mas queria mais. Ele viajava em segredo, rastreando lendas, interrogando anciões do mundo mágico. Em uma vila remota, ele enfrentou um bruxo que guardava informações sobre a varinha das varinhas, matando-o sem hesitação quando o homem se recusou a falar. Cada morte o tornava mais poderoso, mais temido, mas também mais isolado. Ele não confiava em ninguém, nem mesmo em seus seguidores mais próximos. No ministério, rumores sobre um novo líder sombrio começavam a circular. Dumbledore, agora um professor respeitado e uma figura influente, alertava sobre a ascensão de um novo perigo. Ele suspeitava de Tom, mas sem provas. Suas palavras eram apenas avisos vagos. Tom sabia disso e se deliciava com o jogo. Ele encontrava Dumbledore em eventos do mundo mágico, trocando sorrisos educados enquanto travavam uma batalha silenciosa. "Você já foi meu aluno, Tom", disse Dumbledore certa vez, seus olhos perfurando-o. "Mas o que você busca agora está além de Hogwarts." Tom apenas inclinou a cabeça, sua resposta um mistério. À medida que os anos passavam, a influência de Voldemort crescia. Ele recrutava não apenas jovens, mas figuras poderosas, políticos corruptos, bruxos renegados, até criaturas mágicas que temiam seu poder. Ele usava feitiços de controle mental para dobrar vontades, maldições para punir traições. O mundo mágico, outrora pacífico, começava a rachar sob o peso de sua sombra. E Tom, agora completamente Voldemort, sentia-se cada vez mais próximo de seu destino. Mas algo o inquietava. Rumores de uma profecia, sussurros de um poder que poderia desafiá-lo. Ele precisava saber mais. Precisava garantir que nada o deteria. Enquanto o mundo tremia, Voldemort planejava seu próximo movimento, sua alma fragmentada, pulsando em objetos escondidos, sua ambição pronta para engolir tudo o que cruzasse seu caminho. O mundo mágico, outrora um lugar de maravilha e equilíbrio, agora tremia sob o peso da sombra de Lord Voldemort. Aos 20 e poucos anos, Tom Marvolo Riddle havia se transformado completamente na figura que ele próprio criara. Um líder implacável, cuja presença inspirava terror mesmo entre aqueles que nunca o haviam visto. Seu nome, sussurrado em tavernas escuras e corredores do ministério, carregava um veneno que espalhava medo. Os Comensais da Morte, seu exército de seguidores fanáticos, cresciam em número, espalhando caos com ataques calculados que deixavam corpos e perguntas sem resposta.
Voldemort, com sua mente afiada e alma fragmentada, movia-se como um mestre de xadrez, sempre um passo à frente de seus inimigos. Mas, em meio à sua ascensão, uma nova ameaça emergiu, uma profecia que prometia desafiar sua invencibilidade. Voldemort não acreditava em destino. Para ele, o futuro era algo a ser moldado, não previsto. Mas quando ouviu rumores de uma vidente chamada Sibylla Trelawney, uma mulher excêntrica conhecida por raros momentos de clarividência, ele ficou intrigado. A notícia veio através de Severus Snape, um jovem comensal da morte, cuja lealdade era tão intensa quanto sua ambição. Snape, infiltrado em um bar em Hogsmeade, ouviu Trelawney pronunciar uma profecia durante uma entrevista com o alvo Dumbledore. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas se aproxima, começou ela, sua voz trêmula ecoando como se vinda de outro mundo. Nascido daqueles que o desafiaram 3 vezes, nascido quando o 7º mês morre, Snape, escondido sob um capuz, memorizou cada palavra, mas foi expulso antes de ouvir o final. Quando Snape relatou a profecia a Voldemort, o Lorde das Trevas ouviu com uma calma gélida, seus olhos vermelhos brilhando na penumbra de seu esconderijo, uma mansão abandonada protegida por feitiços. A profecia era incompleta, mas suficiente para acender sua paranoia. Nascido quando o 7º mês morre, julho. Um bebê ainda não nascido, destinado a desafiá-lo. A ideia era absurda, mas Voldemort não subestimava ameaças, por menores que parecessem. Ele ordenou que Snape e outros comensais investigassem, buscando famílias que se encaixassem na descrição. Pais que o haviam desafiado 3 vezes. 2 casais emergiram como alvos prováveis, Frank e Alice Longbottom, aurores corajosos que enfrentavam os comensais sem medo, e James e Lillian Potter, membros da Ordem da Fênix, uma organização secreta liderada por Dumbledore para combater Voldemort. Voldemort analisou os 2 casais com frieza. Os Longbottoms eram fortes, mas os Potters o intrigavam mais. James, um puro-sangue, e Lillian, uma nascida trouxa, eram alvos perfeitos para sua ideologia de pureza. Além disso, Lillian estava grávida, com o nascimento previsto para o final de julho. A coincidência era inegável. Voldemort, guiado por sua crença de que ele próprio podia moldar o destino, decidiu que o bebê dos Potters, ainda sem nome, era a ameaça mencionada na profecia. Ele não permitiria que uma criança, qualquer que fosse, crescesse para desafiá-lo. A decisão foi tomada. Harry Potter, ainda no ventre de sua mãe, deveria morrer, mas Voldemort não agia impulsivamente. Ele planejou com cuidado, enviando comensais para vigiar os Potters, que se escondiam sob feitiços de proteção. Ele sabia que Dumbledore estava envolvido, reforçando a segurança da Ordem com sua magia incomparável. Voldemort, no entanto, confiava em sua própria astúcia. Ele interrogou informantes, torturou traidores e descobriu que os Potters confiavam em um amigo próximo, Pedro Pettigrew, como guardião do segredo de seu esconderijo. Pettigrew, fraco e ambicioso, era o elo mais frágil. Voldemort o encontrou em um beco escuro, usando uma combinação de promessas de poder e maldições para dobrar suas vontades. Meus amigos confiam em mim, gaguejou Pettigrew, mas seus olhos traíam o medo. Voldemort sorriu, um sorriso que prometia tanto recompensa quanto destruição. Você escolherá o lado certo, Pedro, disse ele. E Pettigrew cedeu, revelando o endereço dos Potters em Godric's Hollow. Enquanto preparava seu ataque, Voldemort continuava a expandir seu domínio. Ele liderava incursões contra vilarejos mágicos, destruindo famílias que se opunham a ele. Cada morte alimentava sua lenda, mas também sua paranoia. A profecia o assombrava, uma rachadura em sua armadura de invencibilidade. Ele começou a reforçar seus Horcruxes, visitando os esconderijos para garantir que estavam seguros. O diário, o anel, o medalhão, a taça, cada um pulsava com um pedaço de sua alma,
escondido em lugares protegidos por feitiços que ele acreditava impenetráveis. Mas a ideia de um bebê destinado a derrotá-lo o irritava, como uma pedra no sapato de um rei. Voldemort também intensificava seus experimentos com magia negra. Ele desenvolveu feitiços próprios, maldições, que causavam dor além da imaginação. Em uma demonstração de poder, ele enfrentou um grupo de aurores que tentava capturá-lo. Com um único movimento de varinha, ele lançou uma maldição que fez o líder dos aurores implorar pela morte, enquanto os outros fugiam em pânico. Vocês não podem tocar o Lorde das Trevas, declarou ele, sua voz ecoando no campo devastado. Os comensais que testemunharam a cena espalharam a história, e o medo de Voldemort se tornou uma força tão poderosa quanto sua magia. Mas nem todos se curvavam. Dumbledore, agora líder da resistência contra ele, organizava a Ordem da Fênix com eficiência implacável. Voldemort sabia que o velho professor era seu maior obstáculo, mas também seu maior desafio. Ele evitava confrontos diretos, sabendo que a magia de Dumbledore era formidável. Em vez disso, eliminava a Ordem com espiões e traições, como a de Pettigrew. Cada vitória o aproximava de seu objetivo. Um mundo mágico governado por ele, com os puros sangues no topo e os indignos eliminados. À medida que o outono de 1981 se aproximava, Voldemort finalizava seus planos. Ele sabia que os Potters estavam em Godric's Hollow, protegidos apenas por um feitiço de Fidelius que Pettigrew traíra. Ele imaginava o confronto. James, com sua bravata de Grifinória, Lilian, com sua magia nascida trouxa que ele desprezava, e o bebê, o suposto escolhido que ele destruiria antes que pudesse crescer. A ideia de eliminar a ameaça no berço o satisfazia. Era a prova de que ele, Voldemort, era mais forte que qualquer profecia. Na véspera de seu ataque, ele visitou a caverna onde escondera o medalhão, verificando os feitiços de proteção. O lago sombrio, cheio de infere, refletia seu rosto pálido, agora quase irreconhecível como o de Tom Riddle. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e sua pele, esticada e pálida, parecia mais a de uma criatura que de um homem. Ele sentia o peso de sua alma fragmentada, mas também a força que vinha dela. Ninguém pode me deter, murmurou ele, sua voz misturando-se ao eco da caverna. Ele estava pronto. Enquanto a noite caía sobre Godric's Hollow, Voldemort se preparava para o confronto que definiria seu destino. Ele não sabia que a profecia guardava mais segredos, que o amor de uma mãe poderia ser mais poderoso que qualquer feitiço. Ele via apenas a vitória, a eliminação de uma ameaça antes que ela pudesse crescer. Mas o destino, que ele tanto desprezava, estava prestes a mostrar suas garras, e o Lorde das Trevas caminhava para um confronto que mudaria tudo. A noite de 31 de outubro de 1981 era fria e silenciosa, em Godric's Hollow, uma vila mágica onde casas pitorescas se aninhavam sob a luz pálida da lua. Lord Voldemort, envolto em sua capa negra, movia-se como uma sombra viva, sua varinha firme na mão. A traição de Pedro Pettigrew havia entregado os Potters, e agora a casa dele surgia à sua frente, revelada pelo feitiço de Fidelius desfeito. Era uma construção modesta, com janelas iluminadas, que sugeriam uma falsa sensação de segurança. Voldemort sentia a adrenalina pulsar. A profecia o levará até ali, e ele estava determinado a esmagar a ameaça antes que ela pudesse crescer. O bebê, Harry Potter, seria eliminado, e com ele, qualquer esperança de resistência. Ele abriu o portão com um aceno da varinha, os feitiços de proteção dos Potters se desfazendo como teias sob seu poder. A porta da frente explodiu com um estalo e Voldemort entrou, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. James Potter estava na sala, sua varinha já em punho, o rosto pálido, mas determinado. "Lilian, leve Harry e fuja", gritou ele,
lançando um feitiço que Voldemort desviou com um movimento preguiçoso. Você acha que pode me deter, Potter? Sibilou Voldemort, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Antes que James pudesse responder, um flash verde iluminou a sala. A maldição da morte atingiu-o no peito e ele caiu, os olhos abertos em um último ato de coragem. Voldemort passou por cima do corpo sem olhar para baixo, sua mente focada no objetivo. Subiu as escadas, o som de seus passos ecoando na casa silenciosa. No quarto do bebê, Lilian Potter estava de pé, bloqueando o berço onde Harry, um menino de 1 ano, olhava com olhos curiosos. Lilian tremia, mas sua varinha estava firme, e sua voz carregava uma força que até Voldemort notou. Não, Harry, por favor, não, implorou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Voldemort riu, um som frio que gelava o ar. Saia da frente, garota. Não preciso de você. Ele não queria matá-la. Lilian era uma nascida trouxa, mas seu talento era inegável, e ele via utilidade em mantê-la viva. Mas ela se recusou, sua voz quebrando, mas resoluta. Tome minha vida, mas poupe meu filho. Voldemort perdeu a paciência. Avada Kedavra! Exclamou, e o feitiço verde atingiu Lilian, que caiu ao lado do berço, seu corpo protegendo Harry até o último momento. Voldemort avançou, olhando para o bebê, que o encarava sem chorar, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que o irritou. Você, o escolhido? Zombou ele, levantando a varinha. Acabe com isso. Ele lançou a maldição da morte mais uma vez, confiante de que o poder que destruíra tantos não falharia contra uma criança. Mas algo impossível aconteceu. A maldição, em vez de matar Harry, ricocheteou com uma força que sacudiu a casa. Um grito sobrenatural escapou de Voldemort, enquanto uma dor excruciante o consumia. Sua alma, já fragmentada por Horcruxes, não podia suportar o impacto. Seu corpo desintegrou-se, reduzido a cinzas, e sua consciência foi lançada em um vazio escuro, um limbo de dor e desespero. A casa desmoronou parcialmente, mas Harry sobreviveu, marcado apenas por uma cicatriz em forma de raio na testa. O mundo mágico acordou na manhã seguinte com a notícia impossível. Voldemort havia desaparecido. A Ordem da Fênix, liderada por Dumbledore, espalhou a história. O bebê Harry Potter, de alguma forma, derrotara o Lorde das Trevas. O menino foi chamado de O Menino que Sobreviveu, um símbolo de esperança em um mundo devastado pelo medo. Bruxos celebravam nas ruas, enquanto os comensais da morte, sem seu líder, se dispersavam, alguns presos, outros escondidos. O Ministério da Magia proclamava o fim da guerra. Mas Dumbledore, com seu olhar sábio, sabia que a história estava longe de terminar. Voldemort, ou o que restava dele, não estava morto. Sua alma fragmentada, ancorada pelos Horcruxes, sobrevivia em um estado de quase nada, um espectro preso entre a vida e a morte. Ele vagava, buscando refúgio em lugares esquecidos, possuindo criaturas menores para sobreviver. Cada momento era uma tortura, mas sua ambição permanecia intacta. Ele sabia que seus Horcruxes, o diário, o anel, o medalhão, a taça, estavam seguros, escondidos onde ninguém os encontraria. Ele planejava, mesmo na fraqueza, seu retorno. Eu sou eterno, pensava ele, sua voz um sussurro no vazio. O mundo ainda me temerá. Enquanto isso, Harry foi levado por Dumbledore para viver com seus tios trouxas, escondido do mundo mágico para sua proteção. O sacrifício de Lilian, um feitiço antigo de amor, havia criado uma barreira que Voldemort não previra. Mas o Lorde das Trevas, em sua forma espectral, não desistia. Ele buscava seguidores leais, aqueles que ainda acreditavam em sua causa. Bellatrix Lestrange, fanática e cruel, guardava a taça com devoção. Outros comensais, como Lucius Malfoy, mantinham-se nas sombras, esperando o retorno de seu mestre. Anos se passaram, e o nome Voldemort tornou-se uma lenda, um conto para assustar crianças. Mas em florestas escuras e ruínas antigas ele conspirava. Ele encontrou Quirrell,
um bruxo fraco e ambicioso, e o possuiu, usando-o como um fantoche para buscar a pedra filosofal, uma relíquia que poderia restaurar seu corpo. O plano falhou, frustrado por Harry, agora um menino em Hogwarts, e por Dumbledore, mas cada fracasso apenas alimentava a determinação de Voldemort. Ele sabia que o menino era a chave, que a profecia ainda o ligava a Harry Potter. A sombra de Voldemort crescia lentamente, seus seguidores começando a se reunir novamente. Rumores de seu retorno circulavam e o mundo mágico, tão rápido em celebrar sua derrota, começava a sentir o frio do medo novamente. Ele planejava, manipulava, esperava. Seus Horcruxes o mantinham vivo, e ele encontraria um caminho de volta, não importava quantos anos levasse. A guerra não havia acabado. Era apenas uma pausa. Enquanto o mundo mágico tentava se reconstruir, Voldemort permanecia, uma promessa de escuridão que nunca se apagava. Sua história, marcada por ambição e destruição, estava longe de terminar. E em algum lugar, um menino com uma cicatriz crescia, destinado a enfrentá-lo novamente, em um confronto que decidiria o destino de todos. A história de Tom Marvolo Riddle, o garoto que se tornou Lord Voldemort, é um conto de ambição sem limites, de uma alma que escolheu o poder acima de tudo. De um orfanato frio às ruínas de Godric's Hollow, ele deixou um rastro de medo e fascínio. Mas a jornada não termina aqui. O que você achou dessa história sombria? Deixe nos comentários suas impressões, de onde você está assistindo, e não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que vão mexer com sua imaginação. A sombra de Voldemort ainda paira, e quem sabe o que o futuro reserva.